não estarei com vocês. Convida ela para a igreja também. Difícil. Por que que Deus fica em segundo plano? Convida a mulher também. Vamos para a igreja, anda. Quero te ver no céu. Opa, peraí. Vamos lá. Olá, amigos. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Acabou o nosso iniciozinho aqui ainda tendo parte do nosso bate-papo. Que Deus abençoe todos, que todos sejam cheios do Espírito Santo, que a graça do Senhor Jesus nos acompanhe nessa noite e que a gente possa, ao estudar esse assunto do livro de Josué, que são preparativos para a conquista, que a gente possa assimilar isso aí também na nossa vida, ok? Porque nós também estamos, vamos dizer assim, de, de partida, né? Para a terra prometida, que Deus tem prometido para nós. Então, que o Senhor Deus, ele opere em nossas vidas de forma que também estejamos preparados. Ok? Ô Marcos, por Amém. gentileza, ore a Deus nesse momento, nos apresente a Deus para abrirmos Sua palavra. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, mais uma vez te agradecemos, Senhor Deus, por mais uma oportunidade que é nos dada nessa noite, de podermos abrir a Tua palavra e estudar um pouco dela. Nesse momento, nós queremos te pedir uma bênção especial sobre todos que estão aqui reunidos nesse momento, para que o Teu Espírito Santo possa abrir a nossa mente e o nosso coração, para que, Amém. através dele e também do Teu servo Lutervan, possamos aprender as verdades que o livro de Josué, ele tem para nos revelar que cada um aqui possa é, encontrar uma mensagem que vai de encontro ao seu coração através do exemplo de Josué e do povo de Deus que viveu no passado, para que possamos entender que o mesmo Deus daquela época é o mesmo Deus que cuida, que protege, que guia o seu povo. Que Amém. possamos confiar nesse Deus maravilhoso, que é isso, que seja a nossa maior esperança, nossa maior dádiva, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Meus queridos, então Josué, a conquista da Terra Prometida, é o tema geral aí da nossa série de estudos. Hoje nós vamos gastar um pouquinho de tempo em três capítulos do livro de Josué. O capítulo 3, 4 e o capítulo 5. O início o capítulo 5, tá certo? Esses três capítulos, eles têm assim uma mensagem fantástica. Mensagem esta que, se nós contextualizarmos esta mensagem, ela tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, sabiam? Aí você diz assim, mas poxa vida, estavam saindo do deserto, iam passar o Jordão, ir para a Terra Prometida. E o que isso tem a ver com a gente hoje? Bom, fica até o final que você vai ver que é, isso aí possivelmente seja a nossa história individual, não coletiva, mas individual. Então, preparativos para a conquista. Na semana passada, quando nós estudamos aqui a respeito do fio escarlate, né? Que aqueles dois espias deram a Raabe e ela colocou na janela de sua casa, a gente pode observar que ela disse, né, no capítulo 2 que todo o povo de Jericó estava ansioso. Ansioso pelo quê? Ansioso com a presença de Israel ali na divisa do Jordão, né, tão próximo. Eles sabiam que o povo de Deus que Israel era o povo de Deus e que Deus tinha aí, vamos dizer assim, a direção daquele povo, ok? E que sabia também que aquela terra em que eles habitavam era a terra de Israel, a terra que foi dada, foi prometida desde os dias de Abraão e que Israel agora estava chegando para tomar posse. Então o povo sabia disso. Ok.
A gente viu toda aquela trama dos espias serem descobertos, ela esconder os espias, depois enviá-los, descê-los pela janela, enviá-los, ela colocar lá um cordão vermelho na janela, enfim, isso aí a gente vai ver na semana passada como tudo isso aí ocorreu, a tomada de Jericó, a conquista de Jericó, como foi. Bem, mas os espias voltaram. Eles voltaram e trouxeram o relatório. E o relatório era muito favorável para o povo de Israel. Favorável por quê, Roberto? Porque o relatório deles trazia o seguinte: olha, o povo está tremendo de medo. Baixou no povo um terror e um temor que eles são desmaiados. Querem ver? Capítulo 4, abre aí, Josué capítulo 4. Nós vamos tomar esse capítulo para fortalecer o que Raabe disse. No capítulo, vamos voltar no capítulo 2. O capítulo 2, verso 11, diz assim: ouvindo isto, achamos todos, Josué? Sim. Sim. Então, olha só, 2 verso 11. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração e ninguém mais a ama por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então, isso aqui é Raabe falando para os espias. Quando você vai no capítulo 4, o capítulo 4 vamos dizer assim, foi a travessia, né? Foi o cruzar o Jordão para o outro lado. E olha como que está a reação do povo de Jericó. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhe o coração e não houve mais alento por causa dos filhos de Israel. Gente, olha só, essa aqui foi a notícia que aqueles dois espias trouxeram para Josué e para o povo. Então, veja, Josué, a princípio, a gente viu na semana passada, Josué, ele possuía uma insegurança, uma falta de confiança, ele tinha medo de errar. Deus chega para ele e diz: olha, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Acredite. Mas sabe, nós somos humanos. Josué era humano. E como humanos que somos, nós tendemos a desconfiar, mesmo nas promessas de Deus. É a nossa pequena fé, ok? Mas, quando os espias eles chegam e trazem a notícia de que o povo da terra, vamos dizer assim, avanço de Israel, e que estavam gados de medo, aquilo ali foi um up para Josué. Ele precisava ouvir aquilo, o povo precisava ouvir aquilo. E a palavra de Deus vem dizendo que o povo chega para Josué e diz para ele o seguinte: olha, seremos contigo, obedeceremos a ti, como obedecemos a Moisés. Tão somente, tão somente, guia-nos pela palavra do Senhor. Ok? Então, meus queridos, nós já lemos alguns textos, mas não é um texto de abertura do nosso estudo de hoje. O texto de abertura é esse aqui, olha. Capítulo 4, versículo 21 e 22. Quem pode ler para nós? E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Ok, veja bem. Você precisa de algo visível para crer?
Não, não necessariamente. Não necessariamente, né? É, Mas, veja, quando nós temos diante de nós memoriais que nos lembram os atos de Deus, é bem mais fácil crer, não é? com certeza. Com certeza, né? Então, veja bem, esse texto aqui, ele está aí dentro desse contexto da travessia, né, do povo de Israel aí ao Rio Jordão, e você vai ver que esse texto ele tem tudo a ver com as futuras gerações. Então, hoje nós temos a Bíblia. A Bíblia, ela traz para a gente os feitos de Deus, os feitos de Jesus, os milagres e tudo mais. A gente crê, com certeza, eu acredito, eu tenho fé naquilo que a palavra de Deus me ensina, no que está escrito, mas imagina, você ver acontecer é muito mais poderoso, Sim, é isso que me intriga. não é? Ah, sim, Sandra está dando a contribuição dela aqui, ela está concordando, né? Mas, ô, Roberto, Hum, você já imaginou, se por um instante, Letícia, Roberto, Claudinete e os demais, aquela multiplicação dos pães, sim. cinco pãezinhos, e você vê um pão sendo multiplicado ali na tua frente e não acabar, e você ter 5.000 homens, e você poder pegar das mãos de Jesus, levar, distribuir entre o povo, voltar a pegar mais. Você imaginou que poder é isso? Ah, então, o que me intriga é isso, é o povo, eles presenciaram isso tudo e mesmo assim, lá na frente, duvidaram. Mas, Roberto, veja bem, a gente fala isso no tempo de Jesus. Aqui nesse tempo de Israel, tinha a coluna de fogo durante a noite, tinha a Sim. nuvem, tinha um maná que caía diariamente, a roupa não envelhecia, os calçados não envelheciam. O que mais? Vira A uma água da pedra, né? água, isso, a água na pedra lá, para onde eles iam, sempre uma pedra brotava água, o povo não, vamos dizer, não ficou sedento, não ficou faminto, Deus sempre proveu. É. Quando cansou do maná, eles pediram carne e tiveram as codornas. Veja, Deus proveu tudo, até o que eles, vamos dizer assim, até o que Deus não queria dar, Deus deu, ok? Então, a gente olha para a palavra de Deus, pelo menos eu olho para a palavra de Deus e eu penso assim: puxa vida, eles tinham tudo para não duvidar e duvidaram, ok? Mas vamos nos transportar para aquela época. Se nós estivéssemos lá, nós agiríamos diferentes ou igual? Eu espero que eu agia diferente, né? Mas eu não sei. Olha, Claudinete, nesse grupo aqui Hum, está, vamos dizer, está do lado de cá do Jordão, que vai passar para o outro lado, só tinha duas pessoas, Josué e Calebe, que confiaram plenamente em Deus, uhum. ok? Então, a Bíblia ela traz para a gente alguns memoriais. E essas pedras aqui, que pedras são essas? O que significam essas pedras? A gente vai ver no decorrer do livro de Josué e no decorrer da Bíblia que Deus permitiu que o povo tivesse memoriais para que não se esquecesse dos feitos dele. Ok? Vamos lá? Então, abrimos com esse texto e vamos
ter aqui a nossa outra lâmina. Veja, depois que Israel se consagrou ao Senhor, estava pronto para cruzar o Jordão. Após atravessar o rio, foi ordenado que tomassem 12 pedras do leito do rio, e do outro lado fosse construído um monumento, não é um altar, é tipo uma coluna, um amontoamento de pedras, com a finalidade de sempre recordar o milagre de Deus. Bom, restabelecido como povo da aliança, aí com Deus, o passo seguinte foi o preparo para a conquista de Canaã, restaurando a circuncisão e a Páscoa. Por quê? Porque durante 40 anos que eles vagaram pelo deserto, não praticaram a circuncisão e nem celebraram a Páscoa. Ok? Bom, eu pergunto a você, qual é o melhor horário para Deus falar contigo? Madrugada? Meio-dia? À noite? Madrugada? De manhã cedo, né? De manhã cedo. Então, eu fico fascinado quando eu tomo aí a palavra de Deus e eu descubro alguns textos que fortalecem uma coisa que eu já tenho há alguns anos. Olha só, eu gostaria que alguém. Veja, Claudinete, Josué Uhum. 3:1, Letícia, Josué 6:12, Laudice, está aí? Josué, o quê? Eu o quê? 6-1? Não, 3, tu vai ler o 3:1. 3:1, Letícia, Daniel, Josué. Josué, 3-1. Josué 3:1, Letícia, Josué 6:12. Laudice, você está por aí? Roberto, capítulo Oi. 7, verso 16. E Wanda, capítulo 8, verso 10. A Wanda foi, tá aqui não, a Wanda foi no banheiro. Então, vamos lá. Eu leio. Ok, 8:10. 6:12 e 8:10. isso. Olha só. Então, Deus havia ordenado a Josué meditar no livro da lei. Está no capítulo 1. Olha, medita no livro da lei dia e noite. Então, diante dessa ordem, você vai ver aí uma repetição ao longo do livro de Josué, sempre com essa iniciação assim, ó, levantou-se Josué de madrugada. Então, Josué se levantava de madrugada para quê? Ele buscava a orientação de Deus pela manhã bem cedo, antes do nascer do sol. Então, quem lê para mim, por favor, é o 3:1. Josué se levantou de madrugada e todo e todos os filhos de Israel partido de Sitim vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. É o 2 também? Não, só um. O Ah, então. 6:12. Hã? Agora sou eu. Tô. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Johanna? 7, verso 16. Está contigo? 7, não, 7 verso 16. Isso. Então Josué levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, ou caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Ok. Ô, Letícia, me permite pedir à irmã Lourdes para ler o capítulo 8, verso 10? Claro. Irmã Lourdes, por gentileza, está aí aberta? Lê para a gente. Levantou-se Josué de madrugada, passou a revistar ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Olha só, sabe uma coisa que eu observei nesses 4 versos que a gente leu? Marcos, se eu estiver errado, você, por favor, pode me corrigir. Josué se levantava de madrugada, também tinha o quê? Os anciãos que também se levantavam de madrugada para receber as ordens de Josué.
não é? Então, gente, quando eu olho isso aqui na Bíblia, veja, que lição aí para a gente, não é? A gente, a gente quer receber as bênçãos de Deus, quer conversar com Deus, quer aprender de Deus, o melhor horário que nós temos é pela manhã, antes do sol nascer. Ainda não pecou. A Sandra falou assim, ainda não pecou, né? Se você olhar a vida de Jesus, você vai ver que Jesus, nas madrugadas, ele estava no monte, tendo aí um relacionamento com Deus. Quando você vê Jesus indo de um lugar para outro, Jesus encontrando pessoas, durante a noite, o Espírito Santo revelava a ele, nas suas, vamos dizer assim, nas suas horas de comunhão com Deus, o Espírito Santo revelava a ele o que ele devia fazer no dia seguinte. Veja, Jesus fazia isso de madrugada. E ele, sendo homem, Deus, ele tinha esse relacionamento com Deus. Você vê Josué, não é? Fazendo isso. E quando você vai no livro de Jeremias, lá vem dizendo que o Senhor, ele procurava instruir o povo de madrugada. De madrugada te busquei, não é? De madrugada te instruí. Então, essa lição aí da atitude de Josué é algo que nós poderíamos aprender, não é? Essa lição que Jesus também nos traz no ministério dele, de buscar a Deus de madrugada, nós também devemos aprender. Querem ver um exemplo? Quando Deus chamou Abraão para contar as estrelas do céu, que horas foi isso do dia? 3 da manhã. Eu não sei se foi 3 da manhã, Letícia, mas foi de madrugada. Porque não dá para contar estrela de dia, Não. não é? Então, de madrugada, né? Lá estava escuro ainda. Abraão, acorda aí, vem cá, vamos conversar. Olha para o céu. Quantas estrelas do céu? Senhor, eu não posso. Pois é, assim vai ser a tua descendência. Né? Então, Sandro falou aqui, assim, de madrugada a gente ainda não pecou. Bem, o que acontece? De madrugada a tua mente está limpa, pronta para receber. Durante o dia você vai acumulando coisas na tua mente, e quando você toma a palavra de Deus para ler, para estudar, a tua mente começa a devagar, pensar em uma coisa, pensar em outra, e assim, etc. Né? Bem, no capítulo 4, versículo 1, você encontra esse texto aqui. Sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Ok, o que eu quero frisar aqui nesse texto? Passar o Jordão. Isso aqui é muito significativo, essa, essa expressão, passar o Jordão. Cruzar o Jordão, cruzar de um lado para o outro. Olha o que isso significa para nós. O termo cruzar o Jordão, ele tem um grande significado. Veja, quando Israel deixou o Egito, que estava à margem lá do Mar Vermelho, e eles tiveram que passar para o outro lado, essa mesma expressão está lá. Só que lá foi cruzado o quê? O Mar Vermelho. Foi passado de uma margem para outra, ok? Deixando o Egito para trás. Agora, cruzar o Jordão, passar o Jordão para o outro lado, o significado também é passar por cima, passar entre, ok? Lá atrás, Israel passou entre as águas, coluna de água de um lado e do outro. E a história iria se repetir. Ia passar por cima. Ou seja, esse passar por cima, ele também tem um significado, que era deixar o que? O passado lá no passado. Deixar o deserto lá no deserto, igual o Mar Vermelho. Olha, deixa o Egito no Egito. Ao cruzarmos o Mar Vermelho, vamos cruzar por uma nova
esperança, para uma nova vida, para uma nova experiência. Com o Jordão não seria diferente, ok? Estavam saindo de 40 anos no deserto e agora eles estariam ali, vamos dizer, ao cruzar o Jordão, já na Terra Prometida. Veja, já chegou algum momento na tua vida que você teve que tomar uma decisão que você tinha que deixar tudo para trás e seguir em frente? Com certeza sim. Eu acredito que todos nós já passamos por isso. De repente, um emprego, de repente, um relacionamento, de repente, uma cidade. Veja, mudança nunca é, Roberto, uma coisa boa. Já reparou? Sim, se for uma mudança boa, Mas veja, você falou uma coisa interessante, Roberto. Essa mudança aqui que Deus estava propondo era para uma coisa muito boa, para um lugar muito melhor. então, por exemplo, igual a vontade que eu tenho de ir embora daqui, se lá Aham, for melhor do que aqui, com certeza será boa. exatamente, não é? Mas veja, em toda mudança que a gente faz, a gente sofre perda, Sim, não é? sim. Quando o povo de Israel cruzou o Jordão para o outro lado, o que eles perderam? O maná seria uma das coisas, né? Não ia mais cair maná, ia ter uma mudança, né? Seria uma Isso dessas é aí. uma mudança. Tudo aquilo Veja, que você falou do deserto, né? As sandálias, as roupas, né? Ia mudar um pouquinho. exatamente, Marcos. Veja, a primeira coisa que eles perderam o deserto. A terra de Canaã era uma terra que manava leite e mel, então não era uma terra de deserto. Eles perderam o deserto. Deserto é coisa boa ou coisa ruim? Coisa ruim. Você já reparou que quando nós mudamos, vamos dizer, quando nós mudamos de casa, um bocado de coisa a gente joga fora? Sim. Eles estavam jogando fora agora o deserto, ok? Veja, o deserto serviu para eles até aquele momento. Numa mudança, quando nós jogamos coisas fora, olha, isso aqui serviu para a gente até aqui. De hoje em diante, para onde eu vou, isso aqui não serve mais. Não é? Veja, no Egito foi a mesma coisa. Na nossa vida é a mesma coisa. Mas sabe, essa decisão, ela é uma decisão pessoal. Mudanças, todos nós vamos sofrer. Todos nós. Nós estamos vivendo nesse mundo de pecado. Queremos o céu? A gente vai passar por mudanças. A gente vai ter que jogar fora, deixar para trás muita coisa. Porque para onde nós vamos, as muitas coisas que a gente viveu até hoje, elas não têm lugar. Ok? A gente tem que desapegar de muitas coisas. Sabe, vale a pena a gente pensar nisso. Vale a pena a gente pensar assim, vem cá, o que que eu tenho carregado na minha bagagem que não tem a ver com o céu? Ok? O que eu tenho Ô, carregado na... Ivan, Ei, é interessante você falando isso, né? Que a gente pega assim as três fases, né? No Egito, né? A escravidão. Aí no deserto ali você falou a questão de desaprender, né? Então, o deserto foi uma escola no qual deveríamos desaprender as coisas do Egito, isso antes de entrar na Terra Prometida, né? Então, se a gente colocasse nessa lógica do céu, né? Aqui é o momento de desaprender, né? Enquanto estamos aqui, nós que aceitamos a Cristo Jesus, estamos nesse processo do deserto de desaprender, né? Para um dia estar com Ele no céu, né? sabe, Marcos, Mas você aprender falou... o quê? Eu fiquei confusa. Para aprender. Veja bem, Letícia, durante toda a nossa vida, a gente viveu uma vida longe de Deus. Ok? Longe? A gente adquiriu hábitos nesse mundo que, vamos dizer assim, são nocivos para a nossa vida espiritual. Por exemplo, tem pessoas que adquiriram o hábito de beber, outras de fumar, ok? E de repente essa pessoa ela conhece a palavra de Deus.
Então, quando o Marcos disse que tem que desaprender, eu tenho que desaprender isso. Eu tenho um amigo que ele, quando eu o conheci pela primeira vez, eu fiquei abismado com ele. A gente conversava aí 30 minutos, 35 minutos, ele falava só palavrão. E eu ficava, quando eu visitei pela primeira vez, eu falei assim, nossa, o dicionário desse camarada aqui é farto. É farto de refino, né? Mas ele conheceu Jesus. Ele conheceu Jesus e, com o passar do tempo, ele foi mudando. Foi mudando, mudando. O jeitão dele, ele tem até hoje, né? Aquele jeito meio espavorido, mas eu não ouvi mais dos lábios dele aquele palavreado que tinha antes. Então ele desaprendeu aquilo, que era o estilo de vida dele, era o meio que ele vivia, e aprendeu, Marcos. Não é somente desaprender, tem que aprender coisas novas. Exatamente, né? E ele aprendeu um novo estilo de vida. Então, essa é a proposta da Bíblia, é a proposta de Deus para nós. Ok? Veja, Israel estava caminhando para a terra prometida. Nós também estamos caminhando para a promessa de Deus de uma vida eterna. Ninguém vai aprender no céu como viver no céu, na presença de Deus. A gente aprende aonde? Aqui. 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 Então, esse aprendizado aqui, ele se dá, já que a Bíblia é um livro de ensinos, ou de ensino, esse aprendizado se dá ao estudar a Bíblia. Ok? Então é algo que a gente precisa pensar. A gente está prestes de cruzar o Jordão desse mundo. A gente está prestes a deixar o deserto desse mundo e irmos morar com o nosso Pai Celestial, com o nosso Amém. Deus. Então, pense com carinho. O que eu tenho carregado na minha bagagem que não é aceitável no céu? Ah, mas Senhor, eu gosto tanto disso. Eu gosto tanto daquilo. Eu não queria deixar isso, mas você tem consciência. Aprendeu a ter consciência de que aquilo ali não agrada a Deus. Então Deus, ele é poderoso para me ajudar. Mas lá não vai ter mesmo. Ah, é verdade. Lá não vai ter. Então, assim, é um pouco pesado largar tudo. E lá não vai ter nada pra gente estar torto, errado, pecando. Pois é, mas o acerto tem que ser feito aqui. Quer ver uma coisa? Ou pelo menos a tentativa do mesmo, né? É Porque o, muita o caráter, né? pessoa, ela está perseverando em seguir a Deus, mas de repente vamos dizer que a vida dela é interrompida. Mas no processo que ela estava fazendo, Deus irá completar o que faltou, porque às vezes a pessoa morreu naquele meio tempo. Só que ela estava buscando realmente. Agora, quando eu fico errando, sabendo que eu posso mudar e eu não estou fazendo nada, aí fica complicado, né? Eu pergunto a vocês, Escutar, viu? Deu, escutou? aonde está o tesouro de vocês? Eu não estou dizendo tesouro. Ah, isso aqui a gente não tem, não. Isso aqui é fato. É que farta mesmo, né? Marta. Farta, né? Mas o tesouro, veja, as nossas expectativas estão aonde? A minha está no No céu. céu, no céu. A minha está no céu, Céu. ok? Então tem um texto em Mateus, capítulo 6, verso 21, que diz assim, olha, 6 versos 19 ao 21, diz, ó, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Quando aqui fala de tesouros, está falando também disso aqui, tá? Às vezes somos tão apegados ao ouro desse mundo que a gente se esquece que no céu a gente vai pisar em ruas de ouro, na nova terra. Ou seja, não vai ter valor algum. Então, olha, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Ladrões escavam e roubam.
Você já viu ouro enferrujado? Traça comer ouro? Não. 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 Então Jesus não está falando aqui de dinheiro, ok? Mas ele está falando de apego. Então, se o dinheiro eu tenho apego demais a ele, ele pode ser um problema na minha vida. Mas aí o verso 20 diz assim, ó, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Isso. Então, o apóstolo Paulo, irmã Lourdes, Maria, Claudinete, Letícia, Roberto, os demais, o apóstolo Paulo, ele fala assim: pensai nas coisas Do alto. Do do céu, alto, do alto. fale das coisas do alto. As coisas do alto ocupem o vosso coração, o vosso pensamento. Então, gente, como entender isso? Fala para uma criança, ó, domingo, daqui a 10 dias nós vamos para a praia. Todo dia ela vai perguntar para você, já passou 10 dias? Já chegou o dia da gente ir para a praia? Não é assim? É. Porque ela passou a ocupar a mente dela, pensar naquilo, na promessa que foi feita. Daqui a 10 dias vamos para a praia. Então Deus ele fez uma promessa para você, fez uma promessa para mim. É a promessa de que nós iremos um dia morar com Ele para sempre. Então isso aí deve ocupar o nosso pensamento. E é interessante, Letícia, que quando essas coisas ocupam o nosso pensamento, as demais coisas que não têm a ver com o céu, elas deixam de ter importância. Então, isso aí é impressionante. Isso aí é impressionante por quê? Porque Deus é quem opera essa transformação em nossa vida. É, Foi um isso vai Cristo. mudando mesmo. Oi? Isso vai mudando mesmo. Vai. Se lembra que na segunda-feira, quando nós falamos sobre o fruto do Espírito, é Deus quem muda o nosso coração. Eu vou tirar o coração de pedra, vou dar um coração de carne, vou colocar dentro do meu espírito, vou colocar dentro dos meus mandamentos, vou dar condições de você obedecer. É Deus quem faz. Né? Ok? Então, mas é uma escolha que nós temos que fazer. E você vai observar uma coisa no estudo de hoje. Aquela geração que estava com Josué escolheu a melhor parte. Ok? Escolheu a melhor parte. Oi? Terman, assim, eu não sei se cabe, mas essa coisa de trocar, né, o coração de pedra por um coração de carne, né? Que aí a gente fica mais, não sei se a palavra certa é acessível, mas e a Sensível. parte do coração enganoso? Ah, Isso tá. aí eu fico confusa, porque você tá com esse coração molinho, né? E o coração é enganoso, isso também ainda é uma coisa que Olha só. Você se lembra que em um estudo passado, eu acho que foi no segundo estudo que a gente fez sobre Josué, eu citei que Josué desconfiava de si mesmo. Até a Heloísa leu essa parte. Josué desconfiava de si mesmo. É interessante que a palavra de Deus ela diz assim: ó, enganoso é o coração. Quem o conhecerá? Ele é corrupto. Por quê? Veja, a nossa natureza ela é pecaminosa. Ah, mas eu aceitei a Jesus. Mas a tua natureza é pecaminosa. Então, a direção da nossa vida, ela deve ser colocada inteiramente nas mãos de Deus. Quando a nossa vida ela é colocada inteiramente nas mãos de Deus, a gente age como Josué. Como? Com medo de errar. Então, veja, um coração dividido, ele é enganoso. Um coração nas mãos de Deus, ele é guiado ao rumo certo. A questão aí é que muitas vezes, eu entreguei minha vida a Jesus, mas não entregou inteiramente o coração. Então, a gente entrega, mas com algumas reservas. Entrega
completo. Entrega por completo e você vai ver que a transformação que Deus vai fazer, ok? Lá lá em Apocalipse 3:20, lá diz: Estou à porta e bato. Ninguém entra, ninguém entra pela porta pela metade, entra. Só se ficar na porta, Sim. Mas né? aí ela nem entrou nem saiu, tá parada, né? E saiu, tá? Só está ali estorvando a passagem. Sim. Jesus disse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Esse cear, esse cear, ele tem a ver com mudança. Quando você abre o teu coração para Jesus e permite ele entrar, você pode ter certeza, ele vai fazer mudança. Você, Letícia, é um exemplo disso. Com certeza. Estou falando de você, eu e Sandra, a gente pode falar de você com propriedade, que a gente conheceu anos atrás. E hoje você está aqui estudando a palavra de Deus, você abriu. Agora, Total. todas as mudanças já foram feitas? Não. Não, está no processo, não é? Se você olha para trás e diz assim, puxa vida, como que hoje é diferente do antes? É. Não, eu Daqui- realmente tenho essa preocupação se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado, se eu estou ouvindo, se eu não estou ouvindo. Então, daqui a 5 anos, se Jesus voltar até lá, você vai olhar para trás, pessoas vão olhar para trás e vão dizer, puxa vida, como que a Letícia mudou? Vai dizer, puxa vida, como que eu mudei? Não é? Então, vale a pena, vale a pena a gente se colocar nas mãos de Deus e permitir Ele fazer as mudanças que a gente deseja. Bom, ele tem uma promessa para mim, então deixa ele me mudar. Ele sabe como fazer isso. Ok. Sabe por que que é importante a gente deixar Deus operar a mudança na gente, Claudinete? Hum, Porque quando a gente muda, a gente tira de um lugar e coloca do outro. Aquilo está sempre perto. Mas quando é ele opera a mudança, ele tira de nós e joga lá nas profundezas do mar. verdade. E não é só pecado, é tudo aquilo que não tem conexão com ele. Então, Hum, outra coisa que a gente pode observar aqui no livro de Daniel. Ô, Roberto, o teu som aí está desligado. Liga ele aí, por favor. Senão, se você fizer um comentário, a gente acaba não participando do comentário. Então, veja bem. Ligou? Opa, ligou. Beleza. Veja bem, a gente faz preparativos para sair de casa? Sim. Acorda de manhã, Marcos. Do jeito que eu estou de pijama para trabalhar. É assim? Não, tem que se preparar. Não, você chega lá, abre o armário. Eu vou de terno, vou de camisa social, vou de camiseta. Não, tá frio. Vou de casaco com moletom. Você faz o preparativo. Vou com esse tênis, com aquele, com essa calça, com aquela. É um preparativo. A gente vai para um casamento. Prepara. Outro preparativo. Outro preparativo. Então, se você observar tudo que a gente faz e que a gente dá importância, tem um preparativo. Tanto que a palavra de Deus tem um texto que diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares Com teu Deus. com o teu Deus. Prepara-te. Então, preparativo. Então, observe aqui, olha. Assim que os espias voltaram e prestaram o relatório de como estava o povo da terra, veja, diante disso, diante desse relatório, Josué lhe deu ordens para que todos se preparassem para partir. Imagina, o acampamento, mais de 2 milhões de pessoas. E agora todo mundo começa a se preparar. Eu fico imaginando como foi esse preparo. Gente, deixa eu falar uma coisa cômica aqui para vocês. A coisa mais engraçada é a mudança de pobre. Rico, Engraçada? olha, rico não, rico chama graneiro, nem sei se tem a graneiro ainda. Chama uma empresa especializada, vem, desmonta tudo, encaixota. Caminhão fechado. Caminhão fechado, pobre não.
Pobre aquele caminhão aberto, um monte de planta, um monte de trouxa em cima. Ai, Mas, pô, Tragédia. assim, agora, imagina vocês que o povo está no deserto, está na divisa com o Rio Jordão, né? Tendo o Rio Jordão como divisa, e de repente Josué manda lá o camarada da trombeta lá tocar a trombeta que o povo devia desmontar acampamento para avançar. Eu fico me perguntando, gente, como que deve ter sido curioso ver o povo. É boi, é cabrito, ovelha, Nossa, um carroça, um monte de coisa. O povo começa a juntar para partir. E olha, um detalhe, não foi algo demorado para, Roberto, para arrumar para sair. Não, Sim, rápido. tinha que ser rápido. A ordem de Deus, a ordem vinda aí, era uma ordem rápida. Eles não tinham tempo mais para ficar no deserto e nem eles queriam, ok? Basta 40 anos. Aquela geração ali estava cansada do deserto. Eles já respiravam o ar da terra prometida. Então, gente, olha que curioso. Nessa lâmina aqui, nós colocamos assim, olha, Josué deu ordens para que todos se preparassem para partir, desmontar acampamento. E assim aconteceu. Veja, eles marcharam e montaram acampamento às margens do Rio Jordão. Estavam a certa distância e agora desmontam o acampamento e vão até as margens do Rio Jordão e ali montam de novo o acampamento. Então, foi ordenado por Deus que ficassem ali quantos dias? 3 3 Três. dias. dias. 3 dias. Sabe, aqui era a época da primavera, mas também era a época da colheita. Nessa época aqui da primavera, o Monte Hermon, que estava ao norte, antes aqui da primavera, que era, no caso, o inverno, ele ficava coberto de neve. E quando passava o inverno, o que acontecia? A neve, ela derretia. Derretia e vinha descendo, não abaixo. E isso causava no Rio Jordão tipo uma enchente. Não. O rio subia aí o seu nível e ele transbordava. Mas, gente, pelo que a Bíblia passa para a gente, era muita água. Por quê? Porque ele transbordava nas suas margens a ponto de não conseguir passar de um lado para o outro. uhum. Não é? Isso que Deus teve que abrir. Exatamente. Eu estava lendo a respeito, eu peguei até essa frase aqui lá de onde eu estava lendo. Portanto, os pontos que eram próprios para atravessar se tornavam impraticáveis. Quando? Quando o rio estava cheio. Então, devia ter lugar no rio aqui que era mais fácil, de repente era mais raso, era mais largo, mas na época da cheia era impossível. E Deus leva o povo até ali, vamos dizer, as margens do Rio Jordão e fala para eles: ó, vocês vão ficar acampados aqui 3 dias. Mas por que 3 dias? O que deveria acontecer nesses 3 dias? A gente está falando sobre preparativos. Primeira coisa, Gênesis 3:5. Gênesis, perdão. João Josué, 3:5. O que nós lemos lá? Primeira ordem de Deus para o povo. Santificado. santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Gente, esse, esse texto aqui, para mim, poxa vida, ele é lindo demais. Santificai-vos, porque amanhã Amém. fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Amém. Ele é válido para nós hoje? Com certeza. Sim, Será que Deus está falando para mim, para você, ô Roberto, santifica a tua vida, que amanhã eu vou fazer maravilhas na tua vida? amém. Olha, Recebo. Eu Precisando. Também.
Eu também. Deus quer fazer maravilhas em nossa vida, mas eu tenho que aceitar a ordem dele de santificação, Santificado. ok? Então, veja, antes do povo fazer aquela perigosa travessia, Josué instrui o povo a se santificar. Mas como que é esse negócio de santificar? Veja, quando o povo de Israel estava para receber a lei, se você for lá em Êxodo 19, versículo 10 e 11, você vai ver que Deus ele falou a mesma coisa para, no caso aqui, os pais desses que estavam aqui. Ó, disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Bom, essa santificação envolvia o quê? Lavem eles as suas roupas, estejam prontos para o terceiro dia. Ué, mas espera aí. Aqui diz que o povo deveria ficar ali quantos dias? 3 dias. 3. 3 dias. Ok. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, lá em Êxodo 19, ó, estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o Monte Sinai. Bom, uma outra coisa que aqui eles não deveriam fazer, eles deveriam lavar suas roupas, estar prontos, e eles também não deviam ter relações íntimas. Isso no período quando a lei foi dada 40 anos antes, tá certo? Eles tiveram de lavar suas roupas, além de lançarem fora tudo que pudesse tirar sua atenção do foco. Eu pergunto a você nessa noite: tem alguma coisa que tem tirado a tua atenção do foco? Ah, tem. Então, Roberto, isso aqui vale para você, santifica. Ah, mas não teve. Serve para mim, serve para cada um. Veja, o que que tem desviado a minha mente, o meu coração da, da presença de Deus? Cada um sabe, né? Cada um sabe. Deus também sabe. Ele muito mais, Roberto. Então, Deus ele fala para mim, ele fala para você, olha, santifica-te. Eu quero fazer maravilhas diante de você. Eu quero fazer maravilhas na tua vida e através de você. Mas eu não posso fazer isso se você não santificar a tua vida. Você lembra que eu falei lá atrás? O que que eu estou carregando aí na minha mochila em todos esses anos que não tem a ver com o céu? Santidade ou santificação é isso, é lançar fora tudo aquilo que pesa na minha caminhada para o céu, ok? Tem coisas no nosso dia a dia que impedem a gente de ter uma caminhada mais suave. E essas coisas, elas têm que ser deixadas para trás. Marcos, por gentileza, o que nós lemos aí? Se queremos contar com a bênção e a direção de Deus em nosso preparo para entrar na Canaã celestial, é necessário que nos santifiquemos pela consagração de nossa vida a Deus, que vida a Deus que nos poderá purificar e nos tornar santos. Se isso era necessário para entrar na Canaã terrestre, quanto mais para ser admitido na Canaã celestial. Ô Marcos, olha que texto curioso, né? Veja, se o povo estava caminhando lá para possuir uma terra aqui na terra, e a gente que está diante da promessa de Deus aí, Jesus diz: olha, vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo. Então, se eles tinham que fazer todo um preparo para entrar na Canaã terrestre, sabe, ô Roberto, nós, para estarmos na presença de Deus, o preparo tem que ser muito maior, Com certeza. não é?
E às vezes a gente é meio negligente com isso. Não, Deus é bonzinho, Deus é amor. Ah, Deus vai completar o incompleto. Sim, ele vai completar o incompleto, desde que você esteja vivendo, né, na busca de completar aquilo que Deus quer, ok? Mas se eu vivo uma vida, vamos dizer assim, relapsa, confiando que Deus vai fazer tudo, eu posso estar me enganando a mim mesmo, né? Então a travessia do Jordão, veja, ela foi uma revelação do poder de Deus. Para quem? Para os israelitas. A maior parte, Letícia, irmã Lourdes, aí, Claudinete, Maria, a maior parte daquele grupo que estava ali nasceu no deserto. Foram gerados no deserto. Seus pais que saíram do Egito os tiveram no deserto. E eles não viram milagres de Deus acontecendo lá atrás. Então, o maná para eles, de repente, era uma coisa comum cair todo dia. A coluna de fogo era uma coisa comum toda noite ter lá, né, luz elétrica no acampamento. E Já assim, estavam acostumados, né? Já virou normalidade, né? exato. Então, veja, para essa geração, Deus, é, Deus reserva algo que iria ficar na mente deles gravado para sempre. Então, olha só, a travessia do Jordão foi uma revelação do poder de Deus, tanto para os israelitas quanto para os cananeus. Por quê? Veja, o rio Jordão estava em cheia, não dava para passar para um lado para o outro. Os israelitas sabiam disso e os cananeus também sabiam disso. Entrar no Rio Jordão era morrer afogado, então não tinha como. Então, humanamente falando, era impossível atravessar o rio nessa época do ano. Diante disso, os cananeus que fizeram? Lá, o povo de Jericó, eles baixaram a guarda. Ah, o povo de lá não é louco de passar para o lado de cá nessa época. Então, de certa forma, o povo de Jericó se sentiu seguro. Mas sabe, é exatamente na nossa impossibilidade que Deus age. Ô, Tevan, é interessante se a gente olhar os dois milagres, né? E aí Deus ele usou com líderes diferentes, né? Mas trabalhou com o mesmo milagre ali. Eu acho isso interessante e não vou Um falar, não milagre, vou né? entrar nisso não. Um Mas milagre, né? Para os dois lados. Não então, é? o que eu ia falar ali que no primeiro milagre você viu o povo receoso, né? De entrar no mar, né? E Ah, aqui sim. a gente vê o povo sendo conduzido para o Rio Jordão, né? Tendo lá as nações cananéias do outro lado ali, mas você não vê receio no povo, né? Então, durante o Isso. deserto, o povo aprendeu a confiar, né? Aquilo que o povo no passado não fez, eles aprenderam, eles estavam confiando em Deus, né? Para entrar na Canaã celestial. É verdade, Marco, muito bem colocado. Olha só, ô Marcos, a gente tem aí algumas diferenças. Veja, ah, as pragas no Egito, elas duraram um ano. Tudo bem, foram revelações de Deus. O povo sai do Egito e vai até as margens do Mar Vermelho ali pouco tempo. Uhum. Eles ainda não tinham tido experiência ou experiências com Deus. Mas esse povo aqui, eles aprenderam, primeiro, a confiar em Moisés. Moisés era um homem de Deus, era aquele homem com quem Deus falava face a face. Josué foi indicado por Moisés e indicado por Deus. Eles acompanharam a vida de Josué, ok? Então foram 40 anos, como você disse, de aprendizado. Uhum. E quando eles chegam agora, ali nas margens do Jordão, eles tinham uma diferença muito grande, muito gritante para a geração passada. A diferença era, eles haviam aprendido com Deus, eles haviam aprendido a confiar em Deus. Tinha aqueles que não via, como a Letícia falou, o milagre ali.
do maná, da luz, da sombra, da coluna, como uma coisa normal. Então faltava uma coisinha, Roberto, faltava uma coisinha nisso. E Deus leva o povo até ali o Rio Jordão, fala para eles ficarem ali 3 dias, diz para eles, olha, se santifiquem. Veja, os métodos de Deus, o padrão de Deus é o mesmo. Então, quando chega no dia marcado, veja, 3 dias. Amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vós. No dia marcado, o povo estava com o acampamento desmontado, santificado e pronto para marchar. Ok? Sim. Agora, algumas coisas nesse preparativo aí, e o povo tinha que fazer. A primeira coisa era o que mesmo? É isso aí. Alguém ia falar. Se Qual é a purificar, coisa? Santificar. Ou seja, santificar. se colocar inteiramente nas mãos de Deus. Essa é a primeira ordem de Deus. Segunda coisa, envolvia aqui a Arca da Aliança. Olha só. Quem pode ler essa parte em vermelho para nós? E E falou, falou. Peraí, Roberto. Divide comigo, você está lendo muito. pode, Isso aí. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Olha só, Letícia. 40 anos atrás, Deus falou assim: ó, me faça um santuário e habitarei no meio de vocês. Lá no lugar santíssimo foi colocada a Arca da Aliança, ela ficou lá. 40 anos ela ficou dentro daquele quadrado lá, daquele cubo que era o lugar santíssimo. Ninguém nunca viu a Arca da Aliança, a não ser o sumo sacerdote quando entrava lá, né? No dia ali, ordenado por Deus, que era o dia da expiação. Ok. Mas agora, Deus dá uma ordem. Que a Arca da Aliança, eles desmontaram também o tabernáculo, e agora a Arca da Aliança, ela deveria, lógico, coberta, ela deveria ser levada pelos sacerdotes nos ombros, através daqueles varais, na frente do povo. Ah, lá está um Rio Jordão. Primeiro, quem vai caminhar em direção ao Rio Jordão? Os sacerdotes com a arca. Detalhe, veja, a distância que deveria ficar o povo da Arca da Aliança, mais ou menos aí 1.200 metros. 1,2 km. Essa foi a ordem de Deus. Bom, o que isso queria dizer? Por que a Arca da Aliança deveria ir na frente? Por que Deus ordenou que ela fosse na frente do povo? Eu acho porque ela indica o caminho, né? Ela é. Era um símbolo, né? Letícia, sim, olha só. Entre os dois querubins lá no propiciatório, tinha o Shekinah. E o Shekinah era a presença de Deus. Era aquela luz que brilhava sem ter nada queimando, brilhava. Então, quando Deus ordena que a Arca da Aliança seja levada pelos sacerdotes, seria o mesmo que Deus dizer assim: olha, a minha presença vai adiante de vocês. Sou eu quem guio, quem conduzo vocês. Então, por isso, a arca que tinha ali a presença divina, ela foi ordenada a ir à frente, ou seja, como se Deus fosse na frente do grande exército aí de 2 milhões ou mais de pessoas para cruzar o rio. Ok? Uma outra coisa que me chama a atenção aqui é o seguinte: o, no momento em que os sacerdotes chegaram ali nas águas do Jordão, que eles colocaram os pés nas águas,
formou para trás uma barreira, a água, vamos dizer, a água que estava descendo continuou descendo, ok? E para trás a água foi sendo amontoada. E o leito do rio ficou praticamente seco, ou seco. Seco no sentido de não ter água corrente. Esse texto aqui diz assim, olha, a arca era o lugar onde se guardava a sua santa e imutável lei. Sobre a arca havia o propiciatório. Então, os querubins estavam em cima, embaixo estava a caixa com a lei, os 10 mandamentos, e no meio tinha o propiciatório. O propiciatório, ele lembrava o quê? Ele lembrava a misericórdia de Deus, a paciência de Deus, o perdão, a graça de Deus. Não é? Então, bem no início de sua vida como nação, Deus estava ensinando o povo. Veja, com respeito à arca e com respeito ao que tinha dentro da arca. Sigam meus mandamentos, sigam meu caráter, minha justiça, minha graça. Deixe que os mandamentos sejam o padrão, né, para que vocês saibam separar o certo do errado e lhes mostrem como viver. Ali na arca também o propiciatório, que era um símbolo da graça, diz: minha graça lhes ajude a ser obedientes. Então, se os israelitas seguissem esses princípios, esses ensinamentos de Deus, eles estariam salvos e seriam felizes. Sabe? Trazendo para nós hoje esse padrão que é o caráter de Deus, e caráter esse revelado na sua lei, ele permanece, guiando o povo de Deus e fazendo a diferença entre o certo e o errado, entre o santo e o profano. Então, se nós permitirmos que a palavra de Deus nos guie, certamente estaremos salvos. Agora, vamos lá, eu tenho uma curiosidade aqui para trazer para vocês. Somente depois que os sacerdotes tocaram as águas e que o leito do rio ficou, vamos dizer, sem água, é que eles puderam atravessar, ok? Quantos milhões de pessoas? 2 milhões. Mais de 2 milhões. Mais de 2 milhões de pessoas. Quanto tempo levou para que esse mais de 2 milhões de pessoas atravessasse o Rio do Jordão até um lugar seguro do outro lado? Essa é para tu, Marco. Então, deveria ser rápido ali, né? Porque se eles represaram a parte talvez de cima do rio, então tinha um espaço bom para o povo passar, né? Creio eu, né? Seria mais ou menos pouco mais de 6 vezes a população de Petrópolis, né? Então é bastante gente, né? É bastante gente. Para quanto tempo? Talvez um dia. Veja, não era somente passar. Ah, passou. Ah, imagina um rio aqui de Petrópolis que a gente conhece. Ah, passou de um lado para o outro. Não é somente isso. Veja, Tem toda a bagagem, né? Tem todo. tem o gado, tem os velhos que andam mais devagar. Chegou do outro lado, tem que avançar para dar espaço para os que estão vindo. Você já parou para pensar quanto tempo levou isso? Nunca parei de pensar. Eu não vou dizer dias, não. Por quê? Algo aqui vai mostrar para a gente que os 3 dias que eles pararam ali e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, mostra que uma coisa iria acontecer lá no 14º dia, que era a Páscoa. Então foi pouco tempo, então eu não acredito em dias. Mas talvez horas, de repente um dia inteiro levou para o povo passar? Não sei. Provável. Vamos lá, vamos colocar um dia inteiro. Ah, começaram a atravessar às 7 horas da manhã e terminaram 5 horas da tarde. 10 horas. Ok? Mas espera aí, 10 horas. Era época de cheia. O que estava acontecendo com a água atrás? Foi represada. Foi sendo represada. Imagina você
10 horas de o rio caudaloso, a água sendo represada. Ok. Bom, passou todo mundo, ninguém ficou para trás, não? Não tem ninguém no meio do rio, não? Beleza. Ah, mas antes de eu falar do que aconteceu, que Deus ordenou que fizessem, ainda enquanto o povo está passando, você já imaginou o que aconteceu com essa água quando Deus tirou a mão? Que lá no Mar Vermelho, quando Deus tirou a mão, a água veio e matou o faraó e seus exércitos. Seu exército. E agora, quando o povo todo passou para o outro lado? Será que Deus foi abrindo a torneirinha lá devagar para que a água descesse suavemente? Ou ele soltou e aquilo desceu como uma enchente, como uma enxurrada? Mas dessa vez também não tinha ninguém atrás deles, igual da primeira vez, né? Tá, não tinha atrás. Mas, sabe, Letícia, eu tentei encontrar essa informação no, nos livros que eu tenho, mas vamos dizer, eu não tive tempo suficiente para procurar tudo que eu precisava. É, tem um comentarista que diz que a margem, veja, as pessoas moravam à margem do rio pela facilidade da água, de desviar a água para o plantio e tudo mais. Então, muitas nações, veja, no curso do rio, habitavam cidades. E quando aquela água desceu de uma só vez, foi lavando tudo por ali abaixo. Então, muitas daquelas nações cananitas que viviam à margem do rio, a água levou. Ok? Eu vou procurar com carinho isso aí. Um dia que eu encontrar, eu vou trazer para vocês. Ah, lembra aquilo que eu comentei? Ó, tá aqui essa informação. Tá bom? Agora, veja bem. Isso aqui é uma curiosidade. Eu fico curioso com isso aqui. Veja, não, o rio voltou à sua normalidade. Tá, mas e a água acumulada? Ok? Outra coisa. Israel ficou acampado ali próximo do Jordão cerca de mais ou menos 2 meses. Deus poderia ter conduzido o povo antes da enchente do rio, não poderia? Sim. Por que Deus não fez? Eles estavam ali, acampados no Vale de Sitinho, no Vale das Acácias, né? O rio ainda não tinha enchido. Ainda era uma época de inverno, uma época de inverno que a montanha lá estava congelada, o rio estava com nível baixo. Mas sabe, se Deus tivesse conduzido o povo aí 1 mês, 2 meses antes, teria havido um milagre? Não, O povo de Israel seria impactado? sim. As nações do outro lado seriam impactadas? Não. 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 Então, veja, Eu parece que acredito que isso Deus. aí não estaria nem escrito, né? Porque Ex- não ia ter esse valor, né? Exato. Então, parece, Letícia, que Deus ele planejou que Israel entrasse em Canaã numa ocasião que fosse impossível sem um milagre. Então, era a forma dele mostrar seu poder, tanto para Israel, quanto para os habitantes da região. Por quê? O texto que nós lemos em Josué capítulo 4 diz assim, ó, abra lá de novo, se você tiver 4 verso 1. Opa, não, 5 verso 1. Como que nós lemos? Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desde o lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis do cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha
secado as águas do Jordão, diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se, desmaiou-lhes e coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Olha só, esse texto aqui, o povo de Israel já tinha passado para o outro lado. Antes eles pensavam, eles são malucos de enfrentar essa água e passar. Mas não. Agora aqui, Roberto, eles sabiam que Deus tinha feito algo tremendo. Ele secou as águas e o povo passou. Hã? Então eles foram impactados. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na nossa vida hoje, contextualizando, na nossa vida hoje, muitas vezes, Deus nos conduz até momentos críticos para que possa fazer um milagre e nos mostrar que é Ele quem está no comando. Ok? Comando de quê? De todas as coisas e que estamos seguros em Suas mãos. É, pode ser uma doença? Pode. Pode ser uma perda, tipo um emprego? Pode. E de repente você está num momento aí muito precisando e você diz, puxa vida, eu não podia ficar desempregado agora, puxa vida, essa doença. E de repente os médicos chegam, se é um caso de uma doença, os médicos chegam e dizem assim, olha, sinto muito, eu não posso, se vocês têm fé, vocês orem, porque eu não posso fazer mais nada. E de repente você se coloca ali ajoelhado na presença de Deus, você clama a Deus, que Deus coloque a sua mão e você vê a pessoa restaurando. Tem a vida restaurada. A doença ela desaparece. Então, isso aí é o que acaba sendo um marco na tua vida. Aquilo aí você vai carregar sempre diante de ti. Um dia eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo no início do meu casamento, que foi, eu tenho certeza que Deus permitiu que a gente fosse a um momento crítico, como eu coloquei aqui, e nesse momento crítico Deus ele atuou com mão poderosa. E isso não me sai da memória até hoje. Eu lembro detalhes disso, como se tivesse acontecido ontem. Dois textos. 12 pedras. Veja, o capítulo 4, versículos de 1 a 3, Deus dá uma ordem assim, olha, Josué, separa 12 homens, um de cada tribo, cada um. Veja, os sacerdotes são parados lá no meio do rio, cada um vai pegar uma pedra e vai levar para o outro lado. E no outro lado, lá em Terra Seca, onde vocês acamparem, vocês vão fazer ali um monumento. Aí do verso 9, no verso 9, você vai encontrar que os sacerdotes, ali onde eles estavam no leito do rio, em deveriam ser pego pedras e também fazer ali um monumento. Ok? Com o passar dos anos, as futuras gerações iriam perguntar, mas que pedras são essas? Então seria uma forma de os pais ou aqueles que estavam agora do outro lado contar a história do que havia acontecido aqui no Rio Jordão. Então o povo poderia dizer assim: os nossos pais passaram, atravessaram esse Jordão em terra seca. Então, Roberto, imagina, no meio do Jordão, uma coluna de pedras, e do outro lado também uma coluna de pedras. Era um memorial para que o povo se lembrasse dos feitos de Deus nesta época aqui. Bom, então, nós colocamos aqui 3 pontos que deveria simbolizar, significar aquelas colunas. Primeiro, a geração que estava entrando na Terra precisava de memoriais. Então, aquela coluna era um memorial, era um marco.
como veja, como a base da conquista da terra prometida foi em Gilgal, então deveriam voltar de vez em quando a este lugar e relembrar os atos de Deus, que foram atos por meio da fé. Segundo, os filhos das gerações futuras, quando perguntassem que pedras são estas, era a oportunidade que dos pais contarem a história do que Deus fez ali. E terceiro, as pedras memoriais eram testemunho para quê? Para todos, para toda, não somente para o povo de Israel, mas para as nações vizinhas também. E era a oportunidade, através dessas pedras memoriais, Israel contar para o mundo a respeito de Deus, transmitir para o mundo o quê? O conhecimento de Deus. Ok? Bom, e avançando, tinha que. Veja, estavam agora do outro lado, naquela cidadezinha chamada Gilgal, ou naquela região chamada Gilgal, e Gilgal quer dizer rolar, ou seja, rolar. Ou seja, o deserto rolou, passou, ficou para trás. Estamos agora vivendo uma nova vida. E o povo tinha que renovar a aliança que um dia eles quebraram. E essa aliança, ela foi feita lá com Abraão. Foi a aliança da circuncisão. E a circuncisão, ela é tipo uma operação de fimose que todo homem, ok? Toda pessoa do sexo masculino tinha que fazer. E nesse tempo em que o povo passou para o outro lado do Jordão, Deus ordenou que fosse feito a circuncisão, porque durante 40 anos o povo no deserto, eles não Não quiseram. praticaram a circuncisão. E o que que a circuncisão ela significava? Ela tinha, Aliança. ela tinha a finalidade de afirmar diante de todos os povos da terra que Israel era propriedade de Deus, povo escolhido, nação santa. Ok? Quando a circuncisão ela foi instituída lá nos dias de Abraão, Deus estava dizendo para Abraão: olha, você e a tua descendência me pertencem. E a forma de demonstrar isso era através da circuncisão. Ok, isso aí também é preparativo para entrar na terra. O último texto que nós vamos ler é esse aqui. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. O que me chama a atenção aqui também é o seguinte: o que que a Páscoa simbolizava? Libertação, né? Libertação. Libertação de quê? Da escravidão. Hum. Eu pergunto a vocês, 40 anos que o povo passou no deserto, o povo era escravo? Não, já não, mas Não, já estavam livres. Estavam livres? E por que que eles não entraram na terra de Canaã 40 anos antes? Eles estavam tanto presos, né? A idolatria. Escravos do pecado, né? Eles, pecado. veja, lá atrás eles eram escravos do Egito, mas os Sim. 40 anos que passaram no deserto foi uma escolha que eles fizeram. Veja, se você se lembrar, 40 anos antes, os 12 espias vieram e eles difamaram a terra. E eles falaram assim: ah, antes a gente tivesse morrido nesse deserto. Tá bom. Vocês querem morrer no deserto? Então isso vai acontecer. A escolha que eles fizeram, certo? A escolha que fizeram. Então, nesses 40 anos, eles se tornaram o quê? Escravos de uma condenação que eles mesmos lançaram sobre si, de morrer no deserto. E agora, aquele povo, que nem Marcos falou, botou muito bem ali, estava um povo com fé, preparado, confiando inteiramente em Deus, praticam a circuncisão e eles estão dizendo para Deus: Senhor, nós aceitamos o teu senhorio,
nós somos teus. Então, isso aí era a resposta da circuncisão. Mas a Páscoa, como foi lá atrás, ela só poderia acontecer depois. Somente depois que o povo aceitasse ser o povo de Deus, ter Deus como seu dono, somente então eles seriam livres. 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 Então, essa liberdade era comemorada como? Com a Páscoa. Ok? Bom, para encerrarmos, última lâmina. Quais são as lições preciosas que o estudo de hoje nos traz? Vamos lá. Estamos nesse mundo que é um deserto, ok? Mas estamos caminhando para a conquista ou para conquistar a promessa de Deus. Jesus disse que foi preparar um lugar, viria nos buscar, mas ele impôs condições para a gente subir com ele, ou seja, a vida eterna, em uma terra restaurada, essa terra aqui. Preparativos precisam ser feitos para lá estar? Sim. 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 Então vamos seguir a ordem que nós vimos. Deus falou para Israel: santificai-vos. O que ele falou? Amanhã vou fazer maravilha no meio. Não, Deus falou para Israel: santificai-vos. E o que ele Ah, falou para nós? para nós, santificai. As condições são as mesmas. Segundo, o caráter de Deus precisa ser reproduzido em nós. Lá era obedecer à lei de Deus. Veja, quando você vive uma vida de obediência à palavra de Deus, Deus reproduz o caráter dele. Em nós. Então, isso aí, olha, quando Jesus voltar, ele não vai transformar em questão de caráter ninguém naquele dia. Todos terão que ter sido transformados antes. Terceiro ponto importante: uma vida de obediência ao mandado de Deus. Lá eles entraram em Canaã, por quê? Porque obedeceram ao mandado de Deus. Hoje não é diferente. Quarto, assim como a circuncisão era, vamos dizer assim, uma declaração de que Deus era proprietário daquela pessoa, hoje é a mesma coisa o batismo. O batismo é um reconhecimento do senhorio de Cristo, do senhorio de Deus. Ok? Uhum. Porque quando vivíamos no pecado, tínhamos outro Senhor que dominava sobre nossa vida. Mas quando aceitamos a Jesus e passamos pelo ritual do batismo, o reconhecimento é que Deus, Cristo, é o nosso Senhor. Quinto, assim como a Páscoa era um memorial de libertação, a Santa Ceia é uma renovação de votos. Ok? Por quê? A Santa Ceia, ela substituiu a Páscoa. Jesus fez essa substituição. Sexto, Israel teve memoriais que o lembrava sua origem e pertencimento, a quem eles pertenciam. Sabe qual é o memorial que Deus deixou para nós hoje, que diz a nossa origem e a quem pertencemos? É o sábado. O sábado faz esse papel. Ele nos diz de onde viemos e a quem pertencemos. Entende você por que Satanás ele tem tanto interesse que o sábado seja esquecido? O mundo não prega sobre esse dia, mas a palavra de Deus ela diz para você que quando você santifica o sábado, você você está reconhecendo que você veio lá das mãos de Deus e que você pertence a Deus de duas formas: por criação e por redenção. Meus queridos amigos, que o Senhor Deus, de forma muito transparente, poderosa, trabalhe em nossos corações, opere em Amém. nossas vidas aquilo que precisa ser operado, transforme nossos corações tudo que precisa ser transformado. Por quê? Porque aquele que há de vir virá e não tardará. Ele vem buscar um povo que tem um caráter semelhante ao dele. E eu necessito ter esse caráter semelhante ao dele. E eu acredito que você compartilha desse pensamento. Amém.
Deus, ele te abençoe, que Deus nos abençoe e que cada dia a gente permita Deus remover de nós, de nossas vidas, aquilo que não tem harmonia com o céu, não tem harmonia com o caráter dele. Se você permitir, com certeza ele fará. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Maravilhoso Deus, bondoso e eterno Pai, te louvamos, Senhor, e te exaltamos nesta noite, porque de forma maravilhosa o Senhor nos salvou do pecado, nos resgatou da condenação do pecado. É Amém. de verdade, Senhor, que ainda sofremos os efeitos ou o resultado do pecado, porque aceitamos a Jesus, mas não estamos livres de morrer. Aceitamos a Jesus, mas já podemos desfrutar da vida eterna hoje. Querido Pai, por favor, toma nas tuas mãos cada um dos teus filhos nesta noite. Amém. Nos abençoe, Senhor. Remova de nossos corações tudo aquilo que impede o nosso íntimo relacionamento com o Senhor. Toma nas tuas mãos aqueles que ouvirão mais tarde ou algum dia esse nosso bate-papo, essa nossa meditação, que o Senhor trabalhe também nos seus corações. Amém. Pedimos perdão pelos nossos pecados e te pedimos, amado Deus, que o Senhor imprima em nós o teu caráter. Amém. Seja com cada um dos teus filhos, por favor. Daqui a pouco vamos deitar. Nos dê um sono reparador e um dia Amém. estar na tua presença. E que o dia de amanhã, Senhor, ele seja diferente do dia de hoje. Que o Senhor possa fazer em nós um milagre e, através de nós, um milagre na vida de alguém. Em nome de Jesus, Amém. te adoramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Queridos, fiquem com Deus. Deus te abençoe nesta noite. Amém. É Amém. nóis. E os teus planos para amanhã sejam realizados em Cristo Jesus. Amém? Amém. Amém. Tchau, tchau. Fiquem todos com Tchau. Boa Boa noite, Boa noite. noite. Deus. Boa noite. Boa noite. boa noite, pessoal. Boa semana. Boa noite a todos.